Milionário comprou uma mansão em ruínas. Ao visitar seu imóvel recém-adquirido, ele quase morre de susto. Vivia ali uma criança de 10 anos com uma criança nos braços. Quem é ela? Por que eles estão aqui? Eduardo estacionou o carro diante da mansão abandonada que acabara de adquirir em um leilão. A brisa fria da manhã carregava o cheiro de madeira envelhecida e terra úmida. Ele observou a casa, uma construção imponente, mas decadente, envolta por uma cerca enferrujada e árvores altas. O plano era transformar o lugar em um hotel boutique, mas algo o intrigava naquela mansão de uma forma que ele ainda não compreendia. Ao abrir a porta principal, o som do ranger da madeira ecoou pela entrada. O ar pesado de poeira e abandono era quebrado apenas pelos raios de luz que atravessavam frestas nas persianas destruídas. Explorando o lugar, Eduardo admirava os detalhes arquitetônicos, mas sentia um estranho desconforto. Quando estava prestes a sair de um dos cômodos, ouviu um som leve vindo de um armário. Ele se virou, iluminando o local com sua lanterna. "Quem está aí?" perguntou, a voz firme, mas tentando soar calma. Por trás do armário, uma menina magra, aparentando cerca de 10 anos, emergiu segurando um bebê. Seus olhos estavam arregalados de medo. "Por favor, não nos leve embora", sussurrou ela, abraçando o bebê com força. Eduardo sentiu o peso daquela cena. A menina estava exausta, suas roupas gastas e sujas. "Não vou machucar vocês, prometo." "Como se chamam?" perguntou ele, abaixando-se para parecer menos ameaçador. "Isabela", respondeu ela com hesitação. "Este é o Gabriel, meu irmão." Quando Eduardo perguntou sobre os pais, Isabela desviou o olhar. Após um longo silêncio, ela murmurou: "Minha mãe foi embora para buscar ajuda, mas nunca voltou." Eduardo engoliu seco. Algo naquela situação despertava não apenas sua compaixão, mas também uma sensação de dever. Ele não podia simplesmente sair e deixá-los ali. Eduardo observou Isabela com atenção. Apesar de jovem, ela carregava um ar de maturidade precoce, como se os desafios que enfrentara tivessem roubado parte de sua infância. Gabriel, nos braços da irmã, estava inquieto, mas Eduardo percebia que o bebê confiava nela de forma inabalável. Aquilo partia seu coração. "Vocês estão aqui há quanto tempo?" perguntou ele, tentando conter a preocupação. Isabela hesitou, olhando para o chão. "Não sei. Muitos dias. Só sei que ela disse que voltaria rápido, mas nunca voltou." Eduardo respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Havia muito a processar. Por que aquelas crianças estavam ali sozinhas? Onde estava a mãe delas? E, acima de tudo, porque ele sentia que aquela situação era mais complexa do que parecia. "Vamos fazer assim", disse ele, olhando diretamente para Isabela. "Eu não posso deixá-los aqui. Vocês vêm comigo e encontraremos sua mãe juntos. Prometo que farei tudo o que puder para ajudar." Os olhos de Isabela brilharam por um breve momento, mas o medo e a desconfiança ainda eram evidentes. "E se ela voltar e não nos encontrar?" perguntou ela, segurando Gabriel ainda mais forte. "Deixarei um bilhete na porta", garantiu Eduardo. "Ela saberá para onde vocês foram." Depois de alguns momentos de silêncio, Isabela finalmente assentiu. Eduardo sentiu um pequeno alívio, mas sabia que aquilo era apenas o começo. De volta à sua casa, Eduardo preparou um quarto improvisado para as crianças e serviu algo para comer. Isabela aceitou a comida com relutância, observando cada movimento dele como se esperasse algo ruim. Gabriel, no entanto, parecia mais à vontade, mordiscando um pedaço de pão. Enquanto as crianças dormiam, Eduardo começou a refletir. A mansão, com seu ar misterioso e decadente, parecia carregar uma história oculta. Ele se lembrou da sensação de desconforto que sentira ao explorá-la, como se houvesse algo escondido, aguardando ser descoberto. Dias depois,
Enquanto explorava a mansão com mais atenção, Eduardo encontrou um baú antigo no porão. Dentro, documentos antigos revelavam que sua família havia adquirido a propriedade em circunstâncias suspeitas, manipulando dívidas para forçar a venda da mansão. Mais chocante ainda foi o diário de Beatriz, que detalhava sua luta para proteger os filhos e expor a verdade. Eduardo deslizou a mão pelo couro envelhecido do diário, a tensão percorrendo cada músculo de seu corpo. Ele leu novamente a passagem escrita por Beatriz, como se tentar absorver aquelas palavras pudesse aliviar o peso que sentia no peito. Descobri que Eduardo Marques comprou esta mansão. Ele não sabe, mas sua família foi a responsável pela nossa ruína. Não tenho tempo para vingança. Meu foco são meus filhos. O ar no porão parecia mais pesado agora, como se as paredes carregassem não apenas poeira, mas os segredos sujos de décadas. Ele voltou a folhear o diário, encontrando anotações que misturavam dor e desespero, mas também determinação. Beatriz não era apenas uma vítima, ela era uma sobrevivente. Outros documentos no baú confirmavam que a aquisição da mansão pelos Marques não fora um simples negócio. Havia cartas trocadas entre seu avô e advogados, discutindo estratégias para pressionar a família Almeida a vender. Termos como dívidas forjadas e influência judicial surgiam repetidamente. Um dos papéis chamava a atenção: uma lista de nomes de juízes, empresários e funcionários bancários com anotações ao lado de cada um. Palavras como convencido e negociável deixavam claro que aqueles nomes não eram apenas contatos, mas cúmplices. Eduardo sentiu um misto de vergonha e raiva. Ele sabia que sua família era implacável nos negócios, mas nunca imaginara que as táticas fossem tão desonestas. Aquilo não era apenas uma questão de ética, era um crime. Eduardo subiu do porão segurando o diário e os documentos, como se carregasse o peso do próprio passado. Sentado em sua sala, iluminada pela luz fraca de uma luminária, ele voltou ao diário. As palavras de Beatriz pareciam ecoar diretamente em sua consciência. Se algo acontecer comigo, espero que Isabela e Gabriel saibam que fiz tudo o que pude. Esta mansão foi tirada de nós por mentiras, mas não podem tirar quem somos. As páginas seguintes descreviam o desespero crescente de Beatriz ao perceber que não poderia proteger os filhos sozinha. Ela mencionava encontros furtivos com pessoas que prometiam ajudá-la, mas sempre havia um tom de desconfiança em suas palavras. Eles dizem que podem me ajudar, mas não sei se confio. Já fui traída antes. Tudo o que faço é por Isabela e Gabriel. Eles precisam crescer longe desse caos. Eduardo sentiu um aperto no peito. Beatriz estava lutando contra um sistema corrompido e uma família poderosa. E ainda assim, sua prioridade sempre fora proteger os filhos. De manhã, Eduardo decidiu compartilhar suas descobertas com Isabela. Ele sabia que não seria fácil para ela ouvir aquilo, mas precisava ser honesto. Isabela, podemos conversar? Chamou ele, encontrando-a brincando com Gabriel na sala. A menina parou, os olhos ainda desconfiados. Sobre o quê? Eduardo respirou fundo antes de responder. Sobre sua mãe. E o que eu descobri na mansão. Ele explicou o que havia encontrado, escolhendo as palavras com cuidado para não sobrecarregar Isabela. Quando mencionou que sua própria família estava envolvida na perda da mansão, os olhos dela se arregalaram. Foi sua família que fez isso com a gente? Perguntou ela, a voz tremendo. Sim, Isabela, meu avô e meu tio, mas eu não sabia disso até agora, e quero corrigir esse erro. Eduardo colocou a mão no ombro dela, mas Isabela recuou. Você está dizendo que os Marques... Ela parou, engolindo em seco. Que vocês destruíram a nossa família. Não nós, Isabela. Eu nunca participei dessas coisas. E agora, tudo o que quero é ajudar vocês e consertar isso. Ele falou com sinceridade, mas sabia que as palavras não seriam suficientes.
Isabela ficou em silêncio por um momento, antes de murmurar. Minha mãe dizia que não dava para confiar em ninguém. Eduardo sentiu o peso daquela declaração, mas decidiu não insistir. Sabia que precisaria provar suas intenções com ações, não apenas palavras. Mais tarde, Eduardo ligou para Henrique, o investigador particular, e contou sobre os documentos encontrados. "Isso é sério, Eduardo", disse Henrique. "Esses papéis podem comprometer sua família de forma irreversível. Você está preparado para o que isso significa?" Eduardo apertou o telefone com força. Ele sabia que enfrentar sua própria família não seria fácil, mas a ideia de continuar encobrindo o que haviam feito era insuportável. "Sim, Henrique. Preciso de ajuda para descobrir tudo e para proteger essas crianças." Henrique ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Certo, mas saiba que, uma vez que começarmos, não haverá como voltar atrás." Naquela noite, Eduardo sentou-se com o diário de Beatriz mais uma vez. Cada página parecia uma ferida aberta, expondo o que sua família havia feito. Ele se lembrou de como Isabela o olhara mais cedo, com mágoa, mas também com um fio de esperança. Ao fechar o diário, Eduardo tomou uma decisão irrevogável. Ele não apenas ajudaria Isabela e Gabriel a reencontrar a mãe, ele enfrentaria seu próprio legado e faria o que fosse necessário para corrigir o passado. Enquanto se preparava para o que estava por vir, Eduardo murmurou para si mesmo: "Não é só sobre vocês, Isabela e Gabriel. É sobre fazer o que é certo, independentemente do custo." Decidido a encontrar Beatriz, Eduardo entrou em contato com um investigador particular, João Pedro, enquanto buscava pistas adicionais na mansão. O tempo era crucial, pois logo começaram as ameaças. Uma ligação anônima alertou Eduardo para que desistisse de suas investigações, ou as crianças pagariam o preço. João Pedro localizou Beatriz em um abrigo na cidade vizinha. Eduardo correu para encontrá-la. Quando a viu, mais magra e abatida, mas ainda determinada, sentiu um misto de alívio e culpa. O carro de Eduardo estacionou em frente a um pequeno prédio de tijolos expostos, com uma fachada simples e sem nenhum letreiro chamativo. O lugar parecia um reflexo de quem buscava abrigo ali, discreto, quase invisível para quem não soubesse o que procurar. As janelas eram cobertas por cortinas pesadas e um portão de ferro com pintura descascada dava acesso ao interior. Eduardo desceu do carro, sentindo uma mistura de urgência e tensão. João Pedro o aguardava na entrada, vestido de forma casual, mas com a postura firme de um profissional que sabia o peso da situação. "É aqui." Ela chegou há cerca de 3 dias, mas estava com a saúde debilitada. "Eles cuidaram dela o melhor que puderam", informou João Pedro, conduzindo Eduardo pelo portão. Eles foram recebidos por uma mulher de meia idade, Dona Célia, que dirigia o abrigo. Ela tinha um sorriso acolhedor, mas o cansaço estampado no rosto sugeria anos dedicados a carregar o peso das histórias difíceis que passavam por ali. "O senhor é Eduardo?" perguntou ela. "Sim, estou aqui para encontrar Beatriz Almeida. Ela está descansando, mas pode vê-la." Dona Célia fez um gesto para que o seguissem por um corredor estreito e iluminado por lâmpadas fracas. O som abafado de passos e vozes baixas vinha dos outros cômodos. O cheiro de desinfetante, misturado a algo mais doce, talvez chá recém-feito, preenchia o ar. Eduardo passou por portas entreabertas, vislumbrando outros moradores. Uma mãe tentando acalmar um bebê, um idoso sentado em uma cama lendo um livro e uma adolescente desenhando em um caderno. O lugar era simples, mas transbordava a humanidade. Dona Célia parou diante de uma porta no final do corredor e bateu levemente antes de abrir. "A Beatriz, você tem visita."
Eduardo entrou lentamente, avistando Beatriz sentada em uma cama estreita. Ela parecia menor do que ele imaginara, os ombros curvados sob o peso dos dias difíceis que vivera. Seu rosto estava pálido, mas os olhos, apesar de cansados, ainda carregavam uma centelha de força. Quando Beatriz o viu, hesitou por um momento, como se tentasse reconhecer quem era aquele homem. Então, ao ouvir as palavras dele, algo mudou em sua expressão. Isabela e Gabriel estão seguros, disse Eduardo, tentando manter a voz firme. E agora é a sua vez. Vou proteger vocês. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Beatriz, mas ela não parecia derrotada. Era um alívio silencioso, como se finalmente pudesse permitir-se fraquejar depois de tanto tempo carregando o fardo sozinha. Eduardo sentou-se ao lado dela sem dizer mais nada, dando-lhe tempo para processar o momento. No carro, enquanto Eduardo dirigia de volta para o local seguro onde Isabela e Gabriel estavam, Beatriz começou a falar. Sua voz era baixa e entrecortada, mas cada palavra carregava o peso de suas experiências. Álvaro é o responsável por tudo. Ele comandava as ações. Foi ele quem arruinou minha família. Eduardo apertou o volante, os nós dos dedos ficando brancos. Ele não vai sair impune, prometeu. Beatriz respirou fundo antes de continuar. Eles me ameaçaram, Eduardo. Disseram que, se eu tentasse expor o que sabia, fariam com que meus filhos pagassem o preço. Por isso, eu tive que desaparecer, mas nunca deixei de pensar neles. Eduardo percebeu a dor em cada palavra dela. Eu sei que não posso apagar o que minha família fez, mas vou consertar isso, Beatriz, por você e por eles. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de emoções conflitantes. Gratidão, desconfiança, esperança. Eu quero acreditar nisso, Eduardo, mas eles são poderosos e perigosos. Durante a conversa, Beatriz mencionou o abrigo onde fora acolhida. Era um lugar de passagem para quem não tinha para onde ir. Mas Dona Célia e sua equipe ofereciam mais do que um teto. Elas criavam um espaço onde histórias difíceis podiam começar a ser reescritas. Eles foram incríveis comigo, mesmo sem saber quem eu era ou o que estava acontecendo, contou Beatriz. Aqui, eu vi que ainda existe bondade, mesmo em meio ao caos. Eduardo ouviu atentamente, absorvendo cada detalhe. O abrigo era um lembrete de que nem tudo estava perdido, e Beatriz não era apenas uma vítima. Ela era uma lutadora que, mesmo sem recursos, tentava manter a dignidade e proteger os filhos. Enquanto dirigiam, Eduardo olhava para Beatriz de relance. Ela estava exausta, mas agora havia uma fagulha de esperança em seus olhos. Ele sentiu que aquele era um momento decisivo, não apenas para ela, mas para ele também. Encontrar Beatriz era apenas o começo. Agora, ele precisava provar que estava disposto a enfrentar os próprios demônios, para garantir que ela e as crianças tivessem um futuro seguro. Naquele momento, Eduardo percebeu que o abrigo onde Beatriz fora encontrada era mais do que um lugar físico. Era um símbolo de resistência e humanidade e também uma lembrança de que, mesmo nas piores circunstâncias, havia uma chance de recomeço. Quando o carro de Eduardo parou diante do local seguro onde Isabela e Gabriel estavam, o coração de Beatriz parecia prestes a explodir. Era um misto de ansiedade e medo. Ela queria desesperadamente ver os filhos, mas temia o impacto que o tempo longe e o sofrimento poderiam ter causado neles. Eduardo desceu do carro e abriu a porta para Beatriz. Ela hesitou por um momento antes de sair, olhando para a fachada simples do lugar. Não era um lugar grandioso, mas oferecia segurança, algo que ela não sentia há muito tempo. João Pedro apareceu na entrada, acenando para Eduardo. Eles estão esperando. Isabela ficou inquieta o dia inteiro.
Acho que sentiu que algo bom estava para acontecer. Beatriz respirou fundo, endireitando os ombros. Eduardo a acompanhou até a entrada, onde Isabela surgiu correndo pelo corredor assim que ouviu passos. "Mamãe?" chamou ela, a voz cheia de esperança. Beatriz mal teve tempo de responder antes de Isabela se lançar em seus braços. O impacto do abraço quase a fez perder o equilíbrio, mas ela segurou firme. As lágrimas vieram imediatamente, tanto para a mãe quanto para a filha. "Eu sabia que você ia voltar." "Eu sabia", soluçou Isabela, enterrando o rosto no ombro da mãe. "Estou aqui agora, meu amor. Estou aqui." Beatriz afagava os cabelos da filha, enquanto lágrimas silenciosas desciam por seu rosto. Gabriel, nos braços de uma cuidadora, começou a balbuciar quando viu a mãe. Beatriz o pegou com cuidado, apertando-o contra o peito enquanto ele ria, alheio ao peso emocional do momento. "Meu menino, minha luz", murmurou Beatriz, beijando o topo da cabeça do bebê. Eduardo ficou ao lado, em silêncio, respeitando o momento. Ele percebeu que, apesar de todo o sofrimento, aquele reencontro era uma pequena vitória. Mais tarde, enquanto as crianças brincavam juntas em um canto da sala, Eduardo e Beatriz se sentaram à mesa para discutir o que viria a seguir. Ela ainda parecia cansada, mas o olhar estava mais decidido. "Obrigada por cuidar deles", disse Beatriz, quebrando o silêncio. "Eu não sei o que teria acontecido se você não tivesse aparecido." Eduardo assentiu, mas sua expressão era séria. "Não foi apenas um ato de bondade, Beatriz. Eu descobri coisas sobre minha família que me fizeram perceber que preciso agir. O que eles fizeram com você, com sua família, foi inaceitável." Ela o olhou por alguns instantes, estudando suas palavras. "Você acha que realmente pode enfrentá-los?" perguntou com a voz carregada de ceticismo. "Álvaro não vai desistir facilmente." "Eu sei", respondeu Eduardo, segurando o olhar dela. "Mas eu também não. Ele tem que responder por tudo, e isso começa agora." Beatriz suspirou, claramente dividida entre a cautela e a esperança. "Se você realmente quer fazer isso, eu vou ajudar. Não posso ficar escondida para sempre. Quero que meus filhos saibam que lutei por eles." Eduardo sorriu levemente. "Eles já sabem. Mas ter você ao meu lado vai tornar isso ainda mais forte." Na manhã seguinte, Eduardo chamou João Pedro e Henrique para uma reunião. Beatriz também participou, mantendo-se firme, apesar da emoção do reencontro. "Álvaro está se movendo nas sombras, mas temos uma vantagem agora", disse João Pedro, espalhando alguns papéis sobre a mesa. "Localizamos mais conexões financeiras que ligam diretamente ele e outras figuras importantes ao esquema que arruinou a família de Beatriz. Isso é um começo, mas precisamos de algo mais sólido para garantir que ele não consiga se safar", afirmou Henrique, ajustando os óculos enquanto analisava os documentos. Beatriz, que ouvia atentamente, inclinou-se para a frente. "Há algo que pode ajudar. Quando eles começaram a nos pressionar, eu consegui cópias de documentos importantes, contratos, correspondências, até alguns registros bancários. Eu escondi tudo, na mansão." Eduardo e João Pedro se entreolharam. "Você tem certeza?" perguntou Eduardo. "Absoluta. Eles não acharam porque não sabiam onde procurar. Mas eu deixei escondido no quarto principal, atrás de uma parede falsa. Só precisamos voltar lá para pegar." A ideia de retornar à mansão deixou todos em alerta. Henrique foi o primeiro a expressar preocupação. "Se Álvaro estiver monitorando o local, será perigoso." "Não temos escolha", respondeu Eduardo. "Isso pode ser o ponto de virada. Mas vamos fazer isso com cuidado." João Pedro assentiu. "Vou preparar um plano. Precisamos agir rápido, antes que Álvaro perceba o que estamos fazendo." Enquanto os preparativos eram feitos, Beatriz teve um momento a sós com Isabela.
A menina, que parecia ter amadurecido ainda mais durante o tempo longe da mãe, segurava a mão dela com força. "Você vai ficar com a gente agora, né?" perguntou Isabela, os olhos cheios de expectativa. Beatriz se abaixou para ficar na altura da filha. "Sempre, meu amor. Nada vai nos separar de novo. E o tio Eduardo? Ele é bom, né? Ele disse que vai ajudar você a acabar com os caras maus." Beatriz sorriu emocionada. "Ele é bom, Isa. Ele está arriscando muito para nos ajudar. E acho que podemos confiar nele." Isabela sorriu de volta, mas havia algo em seu olhar que mostrava que ela já sabia disso. Enquanto mãe e filha conversavam, Eduardo observava de longe. Ele sabia que a próxima etapa seria arriscada, mas sentia que aquele reencontro havia lhe dado algo mais importante do que provas ou planos. Uma razão inabalável para lutar até o fim. A mansão estava cercada de uma aura ainda mais sombria quando Eduardo, Beatriz e João Pedro chegaram ao local na calada da noite. As árvores altas e densas ao redor da propriedade pareciam sussurrar ao vento, como se guardassem os segredos enterrados ali. A tensão no ar era quase palpável. João Pedro, sempre metódico, ajustou o relógio no pulso enquanto explicava o plano. "Entraremos pelos fundos. As câmeras de segurança que você instalou antes ainda estão ativas, Eduardo?" "Sim, mas podem ter sido comprometidas por Álvaro. Verifiquei o sistema ontem e notei tentativas de acesso remoto. Não confio que estejam completamente seguras." João Pedro assentiu, analisando as opções. "Nesse caso, precisamos ser rápidos e evitar chamar atenção. Beatriz, você lembra exatamente onde escondeu os documentos?" Ela assentiu, segurando firme a alça de sua bolsa. "Sim. O painel da parede no quarto principal. É fácil de abrir, mas pode fazer algum barulho." Eduardo percebeu a tensão nos ombros dela e colocou uma mão em seu braço. "Não se preocupe, estamos juntos nisso." Eles contornaram a propriedade em silêncio, utilizando lanternas de luz fraca para não atrair atenção. A entrada pelos fundos dava acesso a uma cozinha antiga, cujos móveis estavam cobertos por uma camada espessa de poeira. Cada passo fazia o piso ranger, ecoando pelo ambiente vazio. Beatriz liderava o caminho, suas mãos tremendo levemente enquanto guiava Eduardo e João Pedro pelo corredor principal. Apesar da escuridão, ela conhecia cada canto daquela casa como se fosse parte dela. Chegando ao quarto principal, Eduardo parou e gesticulou para João Pedro. "Fique de olho. Quero alguém na entrada para nos alertar se algo estiver errado." João Pedro assentiu e assumiu posição perto da porta, atento a qualquer movimento. Beatriz caminhou até uma parede com um papel de parede antigo e desgastado. Ela passou os dedos por uma pequena imperfeição quase imperceptível no canto inferior. "Aqui", disse ela, com a voz baixa. Ela pressionou o painel e um clique suave ecoou. A parede se moveu alguns centímetros, revelando um compartimento oculto. Dentro, Eduardo pôde ver um pequeno cofre e uma pasta de couro desgastada. "É aqui que estão os documentos mais importantes", explicou Beatriz. "O cofre tem um fundo falso." Eduardo se abaixou e começou a abrir o cofre com a combinação que Beatriz forneceu. Enquanto isso, ela pegou a pasta e a abriu, mostrando pilhas de papéis. Eles continham registros de transações financeiras, contratos e até correspondências entre Álvaro e figuras influentes. "Isso é mais do que suficiente para incriminá-lo", murmurou Eduardo, examinando as folhas rapidamente. "Ainda não acabou", disse Beatriz. "O fundo falso do cofre tem algo que pode ser a peça final." Quando Eduardo abriu o compartimento oculto, encontrou um pendrive. Ele o segurou por um momento, sentindo o peso simbólico daquele pequeno dispositivo. "É aqui que estão as provas digitais. Eu copiei registros de transferências bancárias e comunicações antes de desaparecer", explicou Beatriz.
Antes que pudessem celebrar a descoberta, João Pedro apareceu na porta do quarto, o rosto tenso. Temos companhia. Eduardo guardou o pendrive no bolso e fechou o cofre rapidamente. Beatriz segurava a pasta de documentos com força, enquanto seguiam João Pedro pelo corredor. Viu um carro se aproximando pelo portão principal. Eles estão tentando ser discretos, mas não o suficiente para passar despercebidos. João Pedro parecia calmo, mas seus olhos estavam atentos. Eduardo sentiu o estômago revirar. É Álvaro, ou alguém trabalhando para ele. Temos que sair daqui agora, disse João Pedro. Mas precisamos ser inteligentes. Eles decidiram usar a saída lateral, onde havia menos visibilidade. Eduardo liderava o grupo, com João Pedro cobrindo a retaguarda. Beatriz segurava sua bolsa com força, o coração disparado. No entanto, quando chegaram ao pátio lateral, o som de passos rápidos no cascalho os fez parar. 2 homens surgiram das sombras, segurando lanternas e armas. "Eles estão aqui!" gritou um dos homens. Eduardo puxou Beatriz para trás e João Pedro sacou sua própria arma, apontando para os homens. "Não queremos problemas, mas não vamos hesitar em nos defender", avisou João Pedro, a voz firme. Os homens pararam, hesitando por um momento. Um deles tentou avançar, mas João Pedro disparou para o alto como advertência. "Vamos sair agora. Se quiserem discutir, façam isso com a polícia", disse João Pedro. O tiro serviu como distração suficiente para Eduardo, Beatriz e João Pedro correrem em direção ao carro estacionado no caminho dos fundos. Eles entraram rapidamente e Eduardo arrancou antes que os homens pudessem alcançá-los. No caminho de volta ao local seguro, o silêncio dominava o carro. Beatriz abraçava a pasta de documentos, ainda processando o que acabara de acontecer. Eduardo olhava pelo retrovisor constantemente, garantindo que não estavam sendo seguidos. Finalmente, João Pedro quebrou o silêncio. "Isso foi por pouco, mas agora temos tudo o que precisamos para agir." Eduardo assentiu, os nós dos dedos ainda brancos no volante. "Álvaro vai saber que estamos mais perto do que nunca, e ele vai reagir." Beatriz olhou para Eduardo, o medo ainda evidente em seus olhos. "Eles não vão parar, Eduardo. Não até nos destruir." Ele a olhou brevemente antes de voltar os olhos para a estrada. "Deixe isso comigo. Eles não vão encostar em você ou nas crianças. Isso eu prometo." De volta ao local seguro, Eduardo, Beatriz e João Pedro se reuniram com Henrique, o advogado. A mesa na sala de reuniões estava coberta de documentos, a pasta que Beatriz havia recuperado e o pequeno pendrive que parecia conter a peça final do quebra-cabeça. O ambiente estava carregado de tensão, mas também de determinação. Henrique colocou os óculos e começou a organizar os papéis. "Esses documentos são incriminadores. Combinados com o pendrive, temos evidências sólidas de fraude, manipulação de propriedades e lavagem de dinheiro. Tudo leva diretamente a Álvaro e outros cúmplices." Eduardo assentiu, mas sua expressão era séria. "Ele sabe que estamos com essas provas e vai tentar nos impedir de levá-las adiante." João Pedro concordou. Ele já começou a agir. O ataque na mansão não foi por acaso, e agora que saímos de lá com os documentos, a pressão vai aumentar. Beatriz, que até então estava em silêncio, falou: "Se ele me encontrou uma vez, pode tentar de novo. Vocês têm certeza de que é seguro avançar agora?" Henrique olhou para ela com firmeza. "Beatriz, quanto mais adiarmos, maior será o risco. Álvaro tem poder, mas o que ele mais teme é exposição. Precisamos levar isso ao público e às autoridades ao mesmo tempo." Henrique explicou o plano. "Vamos agir em 2 frentes. Primeiro, enviaremos as evidências às autoridades competentes, incluindo promotores e investigadores federais. Isso iniciará uma investigação oficial. Ao mesmo tempo, faremos uma denúncia pública, garantindo que as informações sejam divulgadas na mídia. Assim,
Mesmo que tentem atrasar ou encobrir o caso legalmente, a pressão pública dificultará a reação deles. João Pedro complementou: eu e minha equipe vamos reforçar a segurança de todos aqui. Vamos monitorar comunicações, cercanias e qualquer movimento suspeito. Álvaro pode tentar silenciar vocês, mas estaremos prontos. Beatriz parecia nervosa, mas Eduardo colocou uma mão em seu ombro. Nós temos o que é preciso para derrubá-lo, e ele não vai mais nos intimidar. Enquanto a equipe de Eduardo trabalhava, Álvaro já estava ciente de que algo havia dado errado. Em seu luxuoso escritório no centro da cidade, ele segurava o telefone com força enquanto gritava com um de seus homens. Como vocês deixaram isso acontecer? Era só impedir que eles entrassem na mansão. Agora eles têm os documentos. Do outro lado da linha, o subordinado tentava explicar. Senhor Álvaro, eles estavam bem preparados. Não esperávamos que aquele investigador estivesse armado. Álvaro bufou, jogando o telefone sobre a mesa. Ele sabia que precisava agir rápido. Se aquelas provas fossem divulgadas, não apenas sua reputação estaria em jogo, mas também sua liberdade. Pegando o telefone novamente, Álvaro fez uma ligação para um contato influente no setor jurídico. Preciso que você descubra quem está por trás disso e impeça qualquer ação contra mim. Use todos os meios necessários. Do outro lado, a resposta foi cautelosa. Álvaro, isso está ficando complicado. Se essas evidências forem para a mídia, nem eu poderei ajudar. Álvaro cerrou os dentes, sentindo o controle que sempre tivera começar a escapar de suas mãos. Enquanto isso, Henrique e João Pedro analisavam o conteúdo do pendrive em um computador seguro. Havia ali uma riqueza de informações, registros de transferências bancárias para contas offshore, comunicações diretas entre Álvaro e outros cúmplices, e até mensagens ameaçadoras enviadas a Beatriz antes de sua fuga. Isso é uma bomba, disse João Pedro, enquanto Henrique lia as mensagens em voz alta. Se continuar, seus filhos pagarão o preço. Ele deixou rastros que não poderá negar. Eduardo, que estava ao lado, cruzou os braços. Isso é mais do que suficiente para levá-lo à ruína. O público precisa saber de tudo isso. Henrique concordou, mas fez uma advertência. Precisamos ser estratégicos. Divulgaremos tudo de forma que ele não tenha tempo de reagir. E você, Eduardo, deve estar preparado para confrontá-lo diretamente. Álvaro vai tentar dissuadi-lo de seguir adiante. Na manhã seguinte, Henrique entrou com a denúncia oficial, entregando os documentos e as provas digitais às autoridades. Ao mesmo tempo, uma grande emissora de notícias recebeu um dossiê completo sobre o caso, com uma entrevista anônima de Beatriz, narrando os abusos que sofreu e as ameaças feitas a ela e seus filhos. A reação foi rápida. Em poucas horas, o caso estava em destaque nas manchetes. Herdeiro da família Marques é acusado de fraude e ameaças contra famílias vulneráveis. Álvaro viu a notícia enquanto estava em uma reunião com seus advogados. Sua expressão endureceu enquanto lia os detalhes que haviam sido divulgados. Eles declararam guerra, murmurou ele. No local seguro, Eduardo e os outros estavam atentos às possíveis reações de Álvaro. João Pedro recebeu informações de que ele estava reunindo seus aliados para preparar um contra-ataque, incluindo a tentativa de descreditar Beatriz publicamente. Eles vão tentar pintar você como mentirosa e oportunista, disse Henrique a Beatriz. Ela endireitou os ombros, determinada. Podem tentar, mas agora eu não vou me calar. Já passei tempo demais fugindo. Eduardo sorriu, admirando a força renovada dela. E nós estaremos ao seu lado para enfrentar isso. Com as evidências divulgadas e as investigações legais em andamento, Álvaro estava encurralado, mas todos sabiam que ele não desistiria sem lutar. Eduardo estava determinado a proteger Beatriz e as crianças a qualquer custo, enquanto o cerco ao tio se fechava.
Eduardo estacionou o carro em frente à imponente mansão de sua família. O edifício, que um dia representara sucesso e prosperidade, agora parecia uma fortaleza sombria, carregada de segredos e manipulação. Fazia anos que ele não pisava ali, mas sabia que não podia evitar mais. Respirou fundo e desceu do carro. O ar estava pesado e a gravidade do momento parecia ecoar em cada passo que dava em direção à porta principal. Um mordomo abriu a porta antes mesmo que ele tocasse a campainha. "Senhor Eduardo, bom vê-lo novamente. Avisarei o senhor Álvaro de sua chegada." "Não precisa, ele já está me esperando", respondeu Eduardo com firmeza, entrando sem ser convidado. O salão principal estava exatamente como ele se lembrava. Lustres brilhantes, móveis luxuosos e uma frieza quase palpável. No centro da sala, Álvaro estava sentado em uma poltrona de couro, com um copo de uísque na mão. Seu terno impecável contrastava com o olhar cansado, mas carregado de desprezo. Então, finalmente decidiu aparecer. Álvaro levantou-se devagar, seu tom carregado de sarcasmo. "Achei que preferisse resolver suas diferenças pelas costas, como um covarde." Eduardo ignorou a provocação e avançou até ficar a poucos metros de seu tio. "Não estou aqui para joguinhos, Álvaro. Você sabe o que eu descobri." Álvaro ergueu uma sobrancelha fingindo desinteresse. "Ah, sim, sua grande cruzada pela verdade. Patético. Você acha que é o herói desta história, mas não passa de um tolo tentando destruir o que sua família construiu." Eduardo sentiu a raiva borbulhar, mas manteve a calma. "O que minha família construiu? Você destruiu vidas, Álvaro. Você forçou uma mãe a fugir com os filhos para proteger a própria vida. Manipulou dívidas, ameaçou inocentes e ainda teve a audácia de achar que nunca seria descoberto. E daí?" Álvaro deu de ombros, um sorriso frio nos lábios. "É assim que o mundo funciona, Eduardo. Negócios são uma guerra e só os mais fortes vencem. Beatriz e a família dela eram fracos e nós fizemos o que era necessário." "Não, você fez o que era conveniente para você", retrucou Eduardo, dando um passo à frente. "E agora suas ações voltaram para te assombrar." Álvaro estreitou os olhos, finalmente perdendo o tom despreocupado. "Você acha que pode me derrotar? Com o quê? Com alguns papéis velhos e o choramingo de uma mulher desesperada? Eu controlo pessoas, Eduardo, juízes, políticos, empresários. Você não tem ideia do que está enfrentando." Eduardo o encarou firme. "Sei exatamente o que estou enfrentando e pela primeira vez não vou me esconder." Álvaro aproximou-se com a confiança de um predador. "Escute, Eduardo, somos família. Não precisamos fazer isso. Esqueça essa história. Volte para sua vida confortável e finja que nada disso aconteceu." "Família?" Eduardo soltou uma risada amarga. "Desde quando você se importa com isso? Você arruinou famílias inteiras por ganância e agora quer que eu finja que somos iguais?" Álvaro manteve o tom calmo, mas havia algo ameaçador em suas palavras. "Você acha que vai mudar o mundo? Que vai derrubar um sistema inteiro? Cresça, Eduardo. Aceite que o mundo é sujo e quem não se adapta a isso não sobrevive." "Não." Eduardo deu outro passo à frente, agora com a raiva transparecendo. "Você quer que eu seja como você, mas isso nunca vai acontecer." Álvaro percebeu que as palavras não estavam surtindo efeito e deixou a máscara cair. "Você acha que vai sair dessa ileso? Que eu vou deixar você e sua nova família exporem tudo isso sem consequências?" Eduardo o encarou sem desviar o olhar. "Você não tem mais controle sobre mim, Álvaro, nem sobre eles." Álvaro deu um passo para trás, seu sorriso voltando, mas agora mais sombrio. "Muito bem. Então vá em frente e destrua tudo, mas saiba que no final você vai perceber que está sozinho. Eu vou cair talvez, mas não antes de arrastar você e todos que você ama comigo." Eduardo sentiu um calafrio.
mas se recusou a mostrar qualquer sinal de fraqueza. Você subestima a força de quem luta pelo que é certo. Você não vai mais me intimidar. Álvaro ergueu o copo de uísque como se brindasse a um inimigo. Boa sorte, sobrinho. Você vai precisar. Eduardo saiu da mansão com passos firmes, mas o peso das palavras de Álvaro ainda pairava sobre ele. Sabia que o tio não estava blefando e que a batalha estava longe de terminar. No entanto, ele também sabia que tinha algo que Álvaro nunca entenderia. Pessoas que acreditavam nele, que lutariam ao seu lado. Ele entrou no carro, ligou o motor e murmurou para si mesmo: "Vamos ver quem é mais forte, Álvaro." Ao sair da mansão, Eduardo sabia que Álvaro não perderia tempo em reagir. O homem era implacável e já havia deixado claro que faria qualquer coisa para proteger seus interesses. Durante o trajeto de volta, Eduardo revisava mentalmente os próximos passos. Ele precisava fortalecer ainda mais sua posição e garantir a segurança de Beatriz, Isabela e Gabriel. Assim que chegou ao local seguro, foi recebido por João Pedro e Henrique. "Como foi?" perguntou Henrique, a expressão preocupada. "Exatamente como eu esperava", respondeu Eduardo, tirando o casaco e se sentando. "Álvaro me ameaçou diretamente. Ele deixou claro que não vai desistir sem lutar." João Pedro cruzou os braços pensativo. "Isso significa que ele já deve estar preparando algo. Sabotagens, mais ameaças, talvez pior." Beatriz entrou na sala nesse momento, trazendo um pouco de chá para Eduardo. Apesar do cansaço em seu rosto, havia determinação em seus olhos. "O que fazemos agora?" perguntou ela. Eduardo olhou para Henrique, que começou a delinear o plano. "Precisamos aumentar a pressão. Com as provas que temos e o impacto da denúncia pública, Álvaro já está encurralado. O próximo passo é garantir que as autoridades agilizem a investigação e solidifiquem o caso contra ele." João Pedro completou: "E enquanto isso, reforçamos a segurança aqui. Álvaro vai tentar te atingir onde dói mais, Eduardo. Beatriz e as crianças." Eduardo assentiu, a expressão dura. "Não vou deixar isso acontecer." Naquela noite, enquanto todos dormiam, um carro suspeito parou a algumas quadras do local seguro. 2 homens desceram, vestidos de preto, e começaram a se aproximar pelas sombras. Câmeras de segurança captaram o movimento e o alarme silencioso acionou João Pedro, que estava de plantão. "Temos visitantes", ele murmurou, pegando o rádio para alertar Eduardo. Eduardo saiu do quarto rapidamente, já ciente da situação. Ele e João Pedro se posicionaram estrategicamente, prontos para interceptar qualquer tentativa de invasão. Os homens começaram a forçar uma das entradas laterais. Mas antes que conseguissem, João Pedro apareceu com a arma em punho. "Um movimento e vocês não vão gostar do que acontece a seguir", avisou ele, a voz fria. Os homens congelaram, mas um deles tentou argumentar. "Não queremos problemas, só estamos aqui para entregar uma mensagem." Eduardo apareceu logo atrás de João Pedro, encarando os dois com desconfiança. "E que mensagem seria essa?" O homem entregou um envelope e, antes que pudessem ser detidos, os dois fugiram para o carro e desapareceram na noite. Henrique chegou em seguida, observando enquanto Eduardo abria o envelope. Dentro havia uma única folha de papel com uma mensagem escrita à mão: "Cuidado com o que você expõe, ou todos pagarão o preço." Beatriz, que havia acordado com o tumulto, aproximou-se. Quando viu a mensagem, ficou pálida. "Ele está nos avisando, e isso é só o começo." Eduardo segurou o papel com força. "Não, é o fim dele." Na manhã seguinte, Henrique conseguiu marcar uma reunião com um promotor influente. Levaram as provas mais contundentes, o pendrive e os documentos que Beatriz recuperara. Após horas revisando o material, o promotor deu o veredito: "Isso é mais do que suficiente para uma acusação formal. Vamos avançar imediatamente."
Álvaro Marques será convocado para depor em 48 horas. A notícia se espalhou rapidamente. Em questão de horas, jornais e canais de TV reportavam a queda iminente de Álvaro Marques. Eduardo sabia que aquilo enfraqueceria o tio, mas também o tornaria mais perigoso. 2 dias depois, Eduardo estava em casa quando João Pedro recebeu uma ligação urgente. "Álvaro sumiu", disse ele. A polícia foi à mansão para buscá-lo, mas ele não estava lá. Henrique entrou na sala logo em seguida, segurando o celular. "Recebemos informações de que Álvaro pode estar tentando fugir do país." Eduardo respirou fundo, sentindo a adrenalina crescer. Ele não pode escapar. João Pedro preparou um plano rápido, coordenando com as autoridades para interceptar Álvaro em um pequeno aeroporto particular nos arredores da cidade. Eduardo insistiu em ir junto, e eles chegaram ao local minutos antes de Álvaro embarcar em um jato particular. "Para onde você acha que vai?" gritou Eduardo, saindo do carro e correndo até o tio. Álvaro se virou surpreso, mas logo recuperou a postura arrogante. "Ainda tentando bancar o herói, Eduardo? Não percebe que já ganhou? Pra que tudo isso?" Eduardo apontou para ele, sua voz carregada de raiva e determinação. "Porque você não pode continuar destruindo vidas. Você vai pagar por tudo o que fez." A polícia chegou em seguida e Álvaro foi preso ali mesmo, algemado diante de Eduardo e João Pedro. Ele tentou resistir, mas seus esforços foram inúteis. "Isso não acaba aqui, Eduardo", gritou Álvaro enquanto era levado. Eduardo apenas observou, enquanto o homem que tanto temera finalmente enfrentava a justiça. Sem Álvaro no caminho, Eduardo, Beatriz e Henrique puderam concluir a transformação da mansão em um abrigo para famílias vulneráveis. O lugar, antes marcado por segredos e ganância, agora era um símbolo de esperança e recomeço. Na inauguração, Beatriz segurava Gabriel, enquanto Isabela mostrava os novos quartos para as crianças que seriam acolhidas. Eduardo fez um breve discurso, mas as palavras mais importantes foram de Beatriz. "Esta mansão foi, por muito tempo, um lugar de dor para minha família, mas hoje ela representa força, união e um futuro melhor." Eduardo olhou para Beatriz, Isabela e Gabriel, sentindo que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Enquanto o sol se punha, iluminando a nova mansão, Eduardo sussurrou para si mesmo: "Conseguimos."